Então nós vamos para a palavra, para nós meditarmos na palavra, porque a palavra é o nosso alimento, né? A gente vem para nos alimentar e fazer o nosso ensaio. Nós estamos aqui ensaiando para, como diz o próprio hino que foi cantado por último agora, né? O último hino que foi cantado: a Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, ação de graças, riquezas, adoração, a Ele seja a glória. Então nós estamos aqui treinando porque nós vamos adorá-lo dia e noite. Será a coisa mais extraordinária. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que o pai dele era um homem de Deus muito dedicado, lá na região do Mato Grosso, Manaus, e eles tinham um sítio na Amazônia. Então o pai dele sempre ia para lá orar e ler a Bíblia, conversar com as pessoas que moravam na mata, que é chamado de caboclo, não é? Quando fala caboclo lá das matas, é o nome das pessoas que moram na Amazônia, que vivem na Amazônia, né? Então ele ia lá bater papo com essas pessoas e orar. Aí ele teve um arrebatamento lá dentro da mata. E ele ficou, quando ele volta de lá, ele não fala com a esposa, não fala com o filho, e só chora, fica só chorando. Aí o filho dele, que é pastor aqui no Rio de Janeiro, ele falou: olha, filho, vem cá. Ligaram para ele que seu pai está estranho, seu pai só chora, seu pai só fica chorando. E a gente pergunta a ele o que aconteceu, ele não fala nada, só chora. Você vem aqui, vê se você consegue, porque ele é muito ligado a você, talvez você consiga descobrir o que aconteceu com ele. Aí na mesma hora pegou o avião, foi para lá, para Manaus, e aí começou a conversar com o pai dele. Aí o pai: fala para mim, está todo mundo preocupado com o senhor, só fica chorando, o que aconteceu? Fala para mim. Não, filho, agora eu não posso falar para você. Mas aí ficou lá, uma viagem que deveria sair de volta, ele ficou lá um tempão. Aí ele foi com o pai dele para a mata, para o sítio dele lá. Aí acendeu uma fogueira no meio do quintal. Ele falou: pai, o senhor pode falar para mim o que está acontecendo? O que aconteceu com o senhor? Ele falou: filho, eu posso te falar uma parte. Eu falei: então fala para mim. Ele falou: filho, você já lembra daquela passagem de Paulo, no capítulo 12, de 1 Coríntios? Aí ele fala: sei. Aquela que Paulo fala que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Exatamente isso mesmo. Falou: pois o Paulo só errou numa coisa. Ele fala que não é lícito falar, mas é lícito falar. Só que a gente não encontra palavras. Nosso vocabulário não tem palavras para descrever como isso é maravilhoso. Eu fui arrebatado. Eu estou aqui arrepiado. Eu fui arrebatado. Eu vi o que eu falar. Eu posso pegar a melhor palavra do nosso vocabulário, que eu vou atrapalhar o que eu vi. Então eu não consigo falar o que eu vi. É tão extraordinário, tão maravilhoso, tão especial, que não há linguagem, não há
ideia, não há pensamento. Aí ele lembrou assim, o que está escrito: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo nos leva a enxergar pequenas porções da grandiosidade daquilo que nos espera, que não há palavras na nossa língua, nem na hebraica, nem na romana, na inglesa, na chinesa, na africana. Não há linguagem para expressar, não há nenhum vocabulário, nenhum alfabeto que possa designar, mostrar a grandiosidade de Deus, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. Aleluia! Aleluia! Então eu convido a você a se colocar em pé, por gentileza, e abrir a sua Bíblia, Lucas 15, verso 8. Lucas 15, verso 8. Nós estamos aqui só nos preparando para poder ganhar um corpo novo. Só o corpo novo vai poder suportar o que nos espera. Com esse corpo aqui a gente derrete. Com esse corpo aqui a gente desmonta, se Deus mostrar um pouquinho da sua glória. Então só com o corpo glorificado que nós vamos poder ver, contemplar essa grandiosidade, essa maravilha de Deus que é palpável. Glória a Deus. Lucas 15, verso 8. Vamos ler aí até o verso 10, 2 versículos, ou 3 versículos, né? O texto diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Por gentileza, feche os seus olhos. Se você puder adorar a Deus, adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nesta manhã a tua graça nos envolva, que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre nós, que a tua unção de milagres, a tua unção de poder seja derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Pai Santo, neste dia em que o mundo comemora a vinda do Salvador, a vinda do Senhor Jesus, que se tornou carne e habitou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Senhor, venha abençoar o teu povo, e que neste dia de Natal o Senhor Jesus possa nascer em milhões de corações. Oh Pai Santo, eu te peço, abra as comportas dos céus e derrame sobre nós a graça, o unção e o poder do Espírito Santo, e fale aos nossos corações, nos ungindo grandemente, nos fortalecendo, operando maravilhas. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa manifestar a tua grandeza, a tua glória em seus lares, em suas famílias, e que Jesus nasça no coração dos nossos assistentes, dos nossos ouvintes. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, que haja uma manifestação da tua glória e da tua graça, em nome de Jesus, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que vos amam, que os amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Aleluia, aleluia. Prepara-nos, ó Deus, por essas grandezas, prepara-nos para vermos a tua glória, porque onde o Senhor estiver, nós queremos estar também. Aleluia. Fale conosco e nos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Só o refrão, com os olhos fechados. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 15, para nossa meditação. Hoje é dia de Natal, né, irmãos? E quando se fala em Natal, logo se pensa em família, né? A preocupação com o filho, com o neto, com o marido, com a esposa, enfim, com a família. Aí a pessoa já pensa em reunir a família, em presentear os netos, poder reunir a família, ter um momento com a família, porque nessa vida agitada que nós estamos vivendo, século 21, né, correria dia e noite, um trabalha num dia, outro trabalha no outro, dificilmente as famílias conseguem se ver, né? Então, quando chega esse período de final de ano, a família procura se reunir, trocar presentes, abraçar, expressar seu sentimento, expressar sua alegria. E eu quero falar hoje sobre família. Sobre família. E o assunto que eu quero tratar hoje, relacionado à família, é recuperando valores perdidos em casa. Recuperando valores perdidos em casa. Quando a gente perde alguma coisa na rua, é uma luta muito grande. Eu lembro que um dia eu tinha mania de eu carregava uma bolsinha com meus documentos, ali tinha tudo, papel de visita, pedido de oração. Aí, quando eu ia entrar no carro, eu colocava sempre em cima do carro para abrir a porta. E aí, lá ela ficava. Muitas vezes a pessoa me alertava, opa, tem uma bolsa em cima do carro. Eu parava, mas esse dia, eu fui na obra, coloquei em cima do carro, arranquei, fui embora, só fui dar falta dela em casa. Aí comecei a lembrar onde eu passei. Eu passei na padaria para pegar pão para os irmãos que estavam na obra. Aí fui na padaria. Aí o dono da padaria falou, vou lá na câmara para ver se você saiu daqui com ela. Aí olhou na câmara, olhou e falou, você saiu daqui com ela sim. Falei, meu Deus, agora já era, né? Aí você já tem que fazer o quê? Ir no banco, fazer um BO, para ninguém usar seu documento. Então, quando você perde alguma coisa de valor fora de casa, você fica na dependência de muitas pessoas de bom coração para poder devolver aquele documento, pelo menos o documento para você, que é difícil de você fazer outro imediatamente, ou você bloquear certos compromissos que você tem de pagamentos, a facilidade, porque hoje existem milhares de pessoas que estão enlouquecidas para pegar o seu CPF, enlouquecida para pegar o seu nome, seu endereço. Por isso que ninguém deve dar nome, entrar em canais e colocar CPF sem saber em que você está colocando, porque o seu CPF tem muito valor nessas praças por aí para ser vendido e ser, através do seu CPF, ser feito cometer-se um monte de crimes através do seu documento. Está aí o doutor, advogado que sabe disso, né? Doutora Luiz, né? Então, o seu documento pessoal, ele tem muito valor na mão de um elemento que vai delinquir, cometer crimes. Então, por isso, quando a gente perde alguma coisa valiosa para nós, fora do nosso ambiente familiar, nós dependemos de terceiro.
Mas quando nós perdemos valores dentro da nossa casa, depende exclusivamente de nós. Graças a Deus que não depende de terceiros, depende só de nós, das pessoas do nosso convívio, que são da nossa confiança. Quando a gente perde valores dentro da nossa casa. E como a gente perde dentro de casa, né? Às vezes uma ferramenta que você está mexendo com ela, você fala assim, eu não sei onde que eu pus. E vai, e vira daqui. Quando vê, ela está lá. Um dia eu cheguei aqui na igreja, eu falei, mas cadê meu óculos, rapaz? Eu vim com o óculos para cá, ele estava no meu rosto. Os irmãos que alertaram, está aí contigo. A gente perde até na cara da gente mesmo, né? Então perder valores em casa, nós já temos mais facilidade, porque só depende de nós dentro de casa. Então, eu gostaria de falar sobre o assunto recuperando valores perdidos em casa. Jesus conta essa parábola, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas são moedas gregas de prata, que já tem o seu valor próprio. Seu valor já é próprio, a prata. Porque hoje, por exemplo, nós usamos o dinheiro de papel, né? Quando usa moeda, essa moeda é um metal barato, ela não tem valor como metal. Então, o que garante o valor daquele papel que está aí no seu bolso? É o ouro que está no Banco Central. É a quantidade de ouro que está no Banco Central é que garante o valor daquela nota que está no seu bolso aí. Porque a nota, se você rasgar, ela não vale nada. Mas o que garante, por isso que você trata aquela nota com cuidado, para não rasgar. Porque se você rasgou, perdeu. Porque ela não tem o valor material, o valor físico dela. O valor dela físico é garantido pelo Banco Central, pelo ouro que está lá, dando valor, o papel, moeda que está no seu bolso, na sua mão, que você recebe, que nós recebemos. Agora, a moeda de prata, ela em si já tem o seu valor agregado, por causa da prata, ela é feita de prata, então ela tem o seu valor agregado. Por causa da prata, moedas de ouro já tem o seu valor agregado, não precisa de uma cobertura bancária para avaliar e valorar aquela moeda, porque ela em si já tem o seu valor, porque ela é prata ou ela é ouro. Então, Jesus fala que a mulher perdeu uma dracma, ela tinha 10. E ela perde essa dracma dentro da sua própria casa. Ela perde esse valor dentro da sua própria casa. Então, Jesus mostrou que é semelhante ao reino de Deus, que uma pessoa, um ser humano, ele tem o seu valor independentemente se ele está perdido. Ele não perde o valor mesmo estando perdido. Ele não perde o seu valor mesmo estando no lixo. Ele não perde o seu valor mesmo estando nas trevas. Ele não perde o seu valor mesmo estando em situação de abandono, desespero e também de humilhação. Ele não perde o seu valor. Jesus está mostrando o valor da vida humana, que independente do seu estado físico, espiritual, mental, ele tem o seu valor. Ele não perde o seu valor, mesmo que ele esteja no lixo, mesmo que ele esteja caído no esgoto. Aí Jesus fala que quando a mulher encontra a moeda que foi perdida em casa, ela faz uma festa, chama as vizinhas para comemorar, para se alegrar com ela, porque ela conseguiu achar a dracma perdida.
Então eu quero que, junto com os irmãos, extrair daqui desse texto os valores que Deus nos deu, que podem ser às vezes perdidos dentro da própria casa, e eles podem ser recuperados. Então eu gostaria de meditar com você rapidamente nesse texto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sendo criado à imagem e semelhança de Deus, nós recebemos valores. Valores que nos diferenciam dos irracionais, de todo o restante da criação. Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança, o que não deu para os irracionais. É isso que nos diferencia de todo o restante da criação. São valores que Deus nos deu. E esses valores, eles são passados dentro de uma instituição chamada família. É ali Deus projetou a família para que esses valores sejam transmitidos de pais para os filhos, para os netos, para os bisnetos, tataranetos, e vai por aí afora, passado para os seus descendentes, esses valores. E quais são os valores mais ensinados na família? Quais são os valores mais ensinados na família? Primeiro, respeito. Respeito é o valor mais ensinado na família. Quando a família perde esse valor, essa moeda caríssima que chama respeito, o lar está destruído. Porque respeito se ensina colocando limites, colocando fronteiras, dando direitos. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo 4,12. 4,12. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar no horário certo, tá, irmão? Precisa almoçar com sua família. Aqui, ó, Paulo falando para Timóteo. Timóteo era jovem. Ele disse assim, ó, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. São valores que Paulo está falando para Timóteo, para que ele seja o exemplo da igreja. Ser o exemplo dos fiéis no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, na palavra. Ser o exemplo. Então, eu aprendo com o respeito que eu preciso respeitar meu pai, minha mãe. Já se ensinou que se respeita os irmãos mais velhos. Quando eu era criança, eu ia na casa dos meus tios, eu tomava bênção até dos meus primos. Depois que eu cresci, que eu vi que eu tomei bênção dos meus primos, eu fiquei com vergonha. Eu falei, rapaz, eu tomava bênção até de você. Por quê? O respeito que é ensinado dentro de casa, ele não pode perder esse valor. Na nossa casa até hoje, meus filhos, pai, bênção. Mãe, bênção. Meu tio, bênção. Meu genro chega para mim e fala, bênção, meu sogro. Então, são valores que se perderam ao longo do tempo, porque as pessoas esqueceram esse valor do respeito. Do respeito que se deve dar. O que a Bíblia diz para os filhos? Filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra, e nele prosperareis. Honrar é respeitar, é devotar respeito. Mas ele não saberá respeitar se esse valor foi perdido dentro da sua própria casa. Então esse valor do respeito, muito ensinado na família, precisa ser resgatado.
precisa ser encontrado. Caráter. Todo ser humano tem caráter. Uns têm caráter bom e outros têm mau caráter. Caráter são qualidades. O que é ensinado na família? Honestidade, responsabilidade, humildade, cortesia, perseverança e muitos outros. Eu pus aqui alguns só. Mas se você poderia enumerar uns 20, 30 que ensina, que mostra as características, o caráter bom de uma pessoa. Quando uma pessoa é mentirosa, ela é mau caráter. Quando uma pessoa é trapaceira, ela é mau caráter. Quando uma pessoa é honesta, é de bom caráter. Então, o caráter, as qualidades, as características de uma pessoa que recebeu da sua família, esses foram perdidos. Muitos lares perderam esse elemento ensinado desde os primórdios tempos. Dedicação, que é também ensinado na família. Dedicação são valores espirituais. Valores espirituais. O que a palavra de Deus ensina no primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Dedicar, adorar, obedecer aos mandamentos de Deus. Então, são valores que foram perdidos na família. Davi, no finalzinho da sua vida, está registrado em 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4. Davi era muito rico. Davi era muito rico. Se você vê as ofertas que Davi fez para o templo, ele não pôde construir o templo, mas ele fez ofertas extraordinárias para o templo, em ouro, em prata. Davi, o rei Davi, era muito rico. Mas eu quero que você preste atenção, quando ele vai chegando no finalzinho da sua vida, está aí em 1 Reis 2, do 1 a 4, olha, preste bem atenção. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão. Eu quero decifrar isso aqui para você. Ele deu ordens para Salomão. Vamos lá. Existe uma diferença entre legado e herança. Legado é ente querido, bem ou missão, está se referindo bem ou missão, confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Herança, o patrimônio, incluindo bens, direitos e dívidas, deixado por alguém em razão do seu falecimento. Então, o que Davi está deixando aqui para Salomão, no finalzinho da sua vida? Legado. Obrigado. Missão. Olha aqui. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão. Ele deu uma missão para Salomão. Ele dá um legado para Salomão. Então vamos ver qual é o legado que ele deu? Seu filho dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, eu vou morrer. Agora, esforça-te, pois, e sê homem. Esforça-te, tenha ânimo e ser homem. Esse ser homem aqui é no sentido de responsabilidade,
no sentido de ter palavras, no sentido de assumir as suas responsabilidades e não jogar para o outro. Ser homem. Antigamente não se assinava a quantidade de documento que se assina hoje. Quando você vai fazer um negócio, a pessoa vem com tanto documento para você assinar, mas com tanta coisa, você fica lá, assina mais esse aqui, aí quando vê, para fazer o quê? Para fazer um empréstimo, para comprar um veículo, para comprar uma coisa pequena. E quando a pessoa não é homem, quando eu estou falando homem, estou generalizando, quando a pessoa não tem palavra, não adianta assinar papel. Pode assinar 200 papéis que ele não vai cumprir. Ele não tem palavras. Ele não tem responsabilidade. Ele não tem temor. Então não adianta assinar papel. Antigamente, a palavra de um homem valia mais do que assinar documento. Você pode vir aqui às 2 horas da tarde que vai estar aqui, aquilo que é seu. E a pessoa ia, estava lá mesmo. Eu estava conversando com um pastor. Ele falou: pastor, como que a mentira, as pessoas estão mentindo assim, a cara de pau. Ele falou que ele estava em frente à loja dele e tinha uma pessoa parada no telefone, e ele falando alto, naturalmente ele escutou. Aí ele falou assim para um cliente, respondendo a um cliente, o cliente perguntando: e aquele produto meu, você vai entregar que dia? Ele falou: eu não estou aí em Juiz de Fora. E ele estava na frente da loja do colega. Eu não estou aí em Juiz de Fora, mas eu vou chegar tal dia, e nesse tal dia você pode ir lá no meu comércio que eu vou entregar para você. Ele falou: pastor, não acreditei no que eu estava vendo. Ele estava ali na frente da minha loja com o telefone, falando para o cliente dele que ele não estava na cidade. Então uma pessoa que não tem palavra, esse bem, esse valor foi perdido. Foi perdido em alguma área da sua vida, em algum tempo da sua vida. E o que é que Jesus disse à igreja? Lembra-te de onde caíste. Então, Davi, esforça-te e ser homem. Os valores ensinados por Davi. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Você não vê Davi falando: filho, eu estou deixando para você muito ouro, eu estou deixando para você muita prata, eu estou deixando para você a fazenda lá daquela região, eu estou deixando aquele forte que construí, eu estou deixando para você um exército. Não, ele não falou de bens, ele deixou legado, ele deu uma missão para Salomão. Não adianta a pessoa receber bens materiais se não tem valores morais nem espirituais. Vai perder tudo. O que ele fala ali? Se você, meu filho, andar no caminho que Deus ensinou, você vai prosperar. Não faltará pessoas para sentar no trono de Israel.
Você está observando que a preocupação do rei Davi era com valores? Valores realmente que são valores. Ele não se preocupou com o bem material que ele estava deixando para Salomão. Ele nem tocou no assunto. Ele falou: se você guardar esses valores que eu estou passando para você, você vai prosperar e não vai faltar rei que se assente no trono de Israel. Valores. Um pai estava ensinando para o seu filho valores. Andando na rua, o filho vê aqueles homens que colhem o lixo, põe no caminhão e vai levar para os despejos. Aí o filho falou: pai, ali o homem do lixo. Ele falou: filho, ele não é o homem do lixo. Ele não é o homem do lixo. O homem do lixo somos nós. Porque nós é que produzimos o lixo. Nós é que produzimos o lixo. E ele vem recolher o lixo que nós produzimos. Então, o homem do lixo sou eu e é você. Deu para entender? Pai ensinando valores para o seu filho. Hoje as pessoas olham para alguém que tem essa profissão, esse trabalho que é honrado, e o despreza, o desvaloriza. Então esse pai não deixou passar: filho, somos nós o homem do lixo, porque nós produzimos lixo. E ele recolhe o lixo que nós produzimos. Então ele não é homem do lixo. O homem do lixo somos nós. Então, irmãos, como que alguém se perde valores? Quando alguém perde os seus valores, quais as consequências? Quando alguém perde os valores em casa, não estamos falando de dinheiro perdido na rua, não estamos falando de algum bem que a pessoa perde, estamos falando de valores morais, espirituais, éticos, valores que baseiam a nossa vida, que norteia a nossa vida. Valores perdidos e suas consequências. Consequência é juntos. Com, quer dizer junto. Sequência é o que acompanha. Com, junto. Sequência é o que acompanha. As consequências que acompanham os valores perdidos. Vamos lá. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu falo de valores, família, eu sempre lembro disso aí. Edward Gibbon é um escritor inglês, historiador, melhor dizendo, historiador inglês, e ele quis saber, pesquisar, por que o maior império do mundo ruiu, o Império Romano. Então ele pesquisou por que, qual a razão, motivo, circunstâncias que o maior império do mundo ruiu, o Império Romano. Ele descobriu 5 coisas. E ele foi enumerando elas de acordo com a sua potencialidade. Então a primeira, a potência maior. Segunda, a potência que vai
menor, de menor potência, terceira, quarta, quinta, foi a última, a pequena potência que ajudou a acender o pavio da explosão ou da implosão do Império Romano. Mas o que ficou em primeiro lugar, o mais forte, o maior potencial de destruição, foi, pasmem, a conclusão dele. Ele chegou à conclusão que dos 5, o primeiro, que está em primeiro lugar, o que potencializou no máximo